Dia que o Senhor nos deu para nós estarmos na sua presença e nós assim adorá-lo e bendizê-lo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidá-los, nós vamos dar continuidade. Nós estamos estudando, então, nessa nova fase, que nós estamos com a Sala Nova Família, com esse curso, e nós vamos então dar continuidade. Capítulo 20 de Êxodo é o nosso texto base. Obrigado, Felipe. Capítulo 20, então, nós começamos já há, então, 2 domingos, Nós tivemos a primeira parte falando sobre os mandamentos de maneira específica, falando a respeito da importância dele com o nosso irmão divino, que foi a primeira aula que nós tivemos. E nós falamos justamente porque hoje os nossos dias são marcados por uma igreja que tem entendido que lei é algo que de repente serviu para os judeus. E a gente tem visto que o resultado é uma igreja hoje sem nenhuma demonstração, principalmente no Brasil, nós vamos falar daqui, de onde nós conhecemos, de preocupar-se com a coerência do Evangelho, a vida cristã e aquilo que o Senhor deixou para que nós andemos nos seus caminhos. E é interessante, nós falamos domingo passado a respeito que, às vezes, é entendido que graça se encontra no chamado Novo Testamento. E nós vimos claramente que graça está antes da lei. E, sobretudo, a lei é graça de Deus. A lei é uma manifestação, ela é, na verdade, a revelação de como nós podemos andar em conformidade com a vontade de Deus. É igual um casal, Como é que você vai saber? Diz um ditado, uma historinha, que a mulher e o marido sempre saíam para tomar um café, e ele tomava o café numa xícara. Qualquer xícara que ele pegasse, ele sempre fazia um movimento assim, diferente, E ele tomava esse café, e esse casal passou muitos anos. E já depois, completando bodas de ouro, viu, Gildo? A de prata você já garantiram. A de ouro, 50 anos de casado. Um dia, a esposa disse o seguinte para ele, na verdade ele falou assim: olha, você gosta desse jeito que eu tomo o café na xícara, do jeito que eu fico com a xícara na mão? Aí ela falou assim: nossa, então, eu não quis puxar o assunto, mas fazia já muitos anos, desde quando você começou, que me irrita toda vez que eu vejo você com essa xícara desse jeito. E aí ele falou assim: puxa vida, mas demorou 50 anos para você me contar isso, Tem algumas coisas na caminhada que um casal, por exemplo, se não falar, como é que o outro vai saber, Ainda mais nós homens, viu, mulheres? Nós homens tem que, além de falar, tem que escrever e desenhar. Muitas vezes é necessário, tá? Então, tenha paciência. Mas diga, não fique também. É igual aquela fala, eu acho que é padrão, já que eu citei isso, eu vou ter que agora falar delas. A gente fala assim: o que nós vamos comer hoje? É padrão dos homens. O que nós vamos comer? O que nós vamos fazer? Ah, não sei. É sempre a frase feminina, não sei. E depois que você pede um pastel daqueles bem pesado, Rodrigo, qual que é a fala? Nossa, mas eu não queria pastel. Mas eu perguntei, Se eu perguntei, tem que estar respondendo, ou pelo menos compartilhando, Senão, como é que nós vamos entender? É interessante isso, A vida que Deus tem para nós,
e ele sempre projetou isso, nunca foi uma vida de uma relação mecanizada. O que seria mecanizada? Uma relação onde não existe afeto, onde não tem uma relação de amor. É feito na parte automática da mente e do coração do homem. Não, Deus não projetou o homem assim. Deus projetou o homem com entendimento, discernimento, afetos, moral. Todos esses aspectos apontam para que o homem fosse então chamado de imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é um Deus relacional. Deus é aquele que de fato deixou a manifestação do seu caráter revelado para que nós então entendamos que podemos agradá-lo e podemos desagradá-lo. Exatamente. Ele revela o que lhe agrada e ele também revela o que não lhe agrada. Então, esse é o contexto dessa graça por meio da lei. A graça, ela está então de Gênesis a Apocalipse. Essa relação que muitos fazem, né? Não, nós estamos agora na época da graça. Como se a época da graça já não começasse desde que o homem foi criado por Deus. E se vê a graça ainda mais aonde? Após o quê? A morte de Cristo é a plenitude da graça, mas quando ela começa de maneira que você fala assim, agora precisava ainda mais de graça. Na queda, exatamente, porque até então o homem estava fazendo aquilo que Deus falou, se você obedecer, vida eterna. Se você desobedecer, certamente morrerás. E aí Deus teve que cumprir, como ele sempre cumpre, a sua palavra. O homem foi morto espiritualmente. Ele foi afastado de Deus. Tanto é que tem esse enredo de Deus colocar o homem e a mulher para fora do jardim, de maneira bem clara, evidenciando o fim de um relacionamento que estava harmônico, perfeito. Deus visitava o homem e a mulher todos os dias, na viração do dia. Olha que privilégio. Mas Deus, sendo gracioso, disse, não, eu vou então agora fazer algo por vocês, para que nós mantenhamos uma relação, e essa relação vai ser por meio da vinda do meu filho. Afinal de contas, ele disse lá em Gênesis, né, que enviaria por meio da mulher, dela sairia, da sua semente, sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Percebe tudo isso? Deus entrando em relacionamento com o ser humano. Isso chama graça. Deus precisava de se relacionar com os homens, com as pessoas? Ele era perfeito, sempre foi. E a Trindade sempre esteve em harmonia. E não tinha tédio, não. A gente que fica entediado, né? Ele não. Mas ele quis criar o homem e a mulher. Os bichos são maravilhosos, a criação são dádiva de Deus para nós ficarmos admirados. Mas o único que possui imagem e semelhança de Deus é o ser humano. E se Deus é espírito, esse caráter, essa imagem de Deus está relacionado aos atributos que Deus permitiu que nós assim desenvolvamos. Amar, dedicarmos com fidelidade, sentirmos aversão pelo erro e alegria pelo acerto. Tudo isso está relacionado a essa imagem que Deus colocou, então, no homem, no ser humano. Nós vamos ver aqui uma recapitulação, e nós vamos citar algo que ficou para hoje eu cobrar de vocês. Quer ver? Vamos lá. Cadê a tela aqui no slide? Vamos começar aí. Mas eu estou falando desse tanto, vocês não colocaram o slide aí ainda? Quando o pastor fala desse tanto, e aí tem um slide, você já deixa ele aqui, Cade. Você está precisando de auxiliares, Cade. Você está sobrecarregado, Cade. Ajudem, a gente até, já estou caçando os nomes aí, viu? Está, graças a Deus, surgindo, diz amém. Então vamos lá, abra aí por enquanto a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20.
versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra da casa da servidão. Quantos anos o povo de Israel sofreu nas mãos dos egípcios? Então, eu ia fazer a pergunta com o slide, já está pronto já, né? Então, vamos lá. Para nós começarmos, Deus enviou o que ao Egito para que o povo pudesse ser livre, liberto? As pragas. Quantas foram? Alguém lembra, ou já pesquisou, já viu, por que das 10 pragas de maneira específica? Levante aí a mão quem disse aí, por favor, quero ouvir. Piolhos. Perfeito, Ivanildo. Exatamente. Exatamente essa a resposta, Ivanilda. Olha só como esse Deus todo-poderoso, ele nada que faz é vazio. Tudo que ele faz há algo que é maior do que muitas vezes nós enxergamos. Essa ação de Deus libertar o povo do Egito, ela tinha que ficar evidente, não só para os israelitas, mas também deixar claro quem era a potência do mundo naquela época. Eram os Estados Unidos? O que o Egito tinha de bom? O Rio Nilo. O Rio Nilo, ele até hoje, se até hoje ele é famoso e poderoso, sobretudo naquela época, toda a estrutura, né, a organização das civilizações girava em torno do Egito, porque o Egito tinha o Nilo, e o Nilo ele é um rio poderosíssimo, e tudo que nós falamos, inclusive do Brasil, eu sempre falo isso, né? Ele era ali, a região do Egito, era o celeiro do mundo. Então, o Egito, ele era o país de maior destaque na época. E quem era o grande Deus do Egito? Esse é um dos poderosos, mas sobretudo que estava vivo, Faraó. Faraó não era somente rei, Faraó era o quê? Deus. Você pode escrever com D minúsculo, mas ele era Deus, ele era adorado como Deus. Nós temos então Deus de maneira pedagógica ensinando o povo de Israel que o que ele fez é para que não haja dúvidas. Eu separei aqui alguns deuses deles, né? Vou pegar aqui alguns, por exemplo. O Rio Nilo. Nós temos ali a personificação de Hapi, esse Deus que ele era responsável pela fertilidade. Ele trazia a fertilidade dos animais, a fertilidade dos peixes. Ele tinha uma relação, esse Deus Hapi, ao Egito. Todos os egípcios adoravam e reverenciavam Hapi. E quando eles faziam isso, eles tinham em mente quem? O rio Nilo. O que Deus faz na primeira praga? Sangue no rio. Sobreviveu algum ser vivo ali no rio? Morreram todos. Tudo que tinha de vida naquele momento morre. Mas cadê o Deus? Cadê esse Deus que dá vida, fertilidade? De maneira poderosa, Deus deixa claro que Ele está no controle e Ele é o Deus verdadeiro. Nós temos a segunda praga, salvo engano é a segunda, né? As rãs. Nós temos ali uma deusa chamada Ecte. Ela era inclusive com um tronco, cintura para cima, formato de rã. Os deuses egípcios, eles eram variados. E o que aconteceu com essa praga?
Os egípcios não conseguiam dormir. Minha esposa ia ficar apavorada. Ontem eu falei assim, Roberto, olha o sapo para trás. Ela, brincadeira. Mulheres têm medo, né? Vi uma menininha que pegou com a mão assim. Eu falei, essa menininha tem medo dela agora, né? Os cidadãos, a população egípcia, elas ficaram apavoradas. E onde está então a deusa Hecate? Cadê ela? Nós temos os piolhos. Essa pergunta o Rogério Gomes tem que acertar. Rogério Gomes, todo sacerdote egípcio tinha que ter qual corte de cabelo? Esse que você usa, Rogério. Eles tinham que rapar a cabeça. Eles não podiam ter cabelos. Por quê? Uma das questões era a própria higiene, e outro porque era comum os piolhos naquele contexto. O que vai acontecer? Nós temos um Deus que atribuía-se a Tote, a criação de conhecimento, sabedoria e magia. Quando os deuses, ou melhor, os magos viam o que Deus fazia, eles tentaram ou não tentaram copiar? Mas quando fez a praga dos piolhos, eles declararam assim: podemos dizer, de fato, atribuir a esse Deus um Deus poderoso, porque nós não podemos fazer o que ele fez. Interessante, não é? Deus está combatendo de maneira clara o primeiro mandamento, ou melhor, deixando claro que o primeiro mandamento, ele é de maneira visível, notada, o único Deus poderoso. Ele está combatendo qualquer ideia contrária. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. E qualquer outro Deus é Deus de letra minúscula. Então nós temos vários, os gafanhotos, por exemplo, né, é um dos que são chamados também ali de uma praga que tinha uma relação direta com um deus egípcio. Era só para a gente introduzir esse contexto. A minha pergunta, na verdade, próximo aí, por favor. Nós vimos, domingo passado, os primeiros 4 mandamentos. De um lado da tábua, 4 mandamentos relacionados a quem? Como nós podemos adorar a Deus e servi-lo. Então eu queria que levantasse alguém. Vai ter um desconto, 50% em qualquer peça do futuro bazar das mulheres, Roberta. Eu não tinha o que oferecer. Eu pensei, eu vou dar um desconto no bazar, que nem tem ainda. Mas com uma pergunta difícil, talvez eu me saia livre disso. Quer ver? Quem pode citar os 4 mandamentos aí, sem olhar para a Bíblia agora, né? Porque se você ficar olhando aí para o Êxodo 20, você vai citá-los. Vamos lá? Quem pode? Você inverteu, vou te ajudar. Você pulou o terceiro. Você pulou. Sim, só para te ajudar. Então vamos lá, ó. Vamos ajudá-lo? Não terás diante de mim. Deus falando. Você citou o segundo. Não farás imagem para ti. O terceiro. O quarto é lembra-te do sábado. E o terceiro? Muito bem. Aí vai ficar com a parte do desconto para o irmão José Alves, viu, Eduardo? Não vai ficar 100% para você não, tá? Passa a tela para nós vermos aqui, ó. Mais uma. Vamos juntos? Vamos lá? Não terás outros deuses diante, não farás, não tomarás, lembra-te. Só um detalhe importante que muitas pessoas não fazem a associação que Jesus fez. Qual foi a resposta de Jesus
quando perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos. Quem vai saber aí citar, pelo menos parafraseando? O que ele respondeu? Abra aí Mateus 22, 36, por favor. Mateus 22, 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu só pegar aqui também para me acompanhar, por favor. Pode ler, meu irmão, quem pediu aí. Eu quero que você agora rapidamente associe os 2 versículos aos 10 mandamentos. Por que ele citou dessa maneira? Exato. Vamos pensar? Volta à imagem anterior, por favor. Nós temos 2 partes da tábua, 2 partes dos 10 mandamentos. Os primeiros 4, fala a respeito de quem? E qual que foi a ordem de Jesus? E ainda ele acrescenta, porque Deuteronômio não fala entendimento. Os gregos valorizavam o raciocínio. Os gregos valorizavam essa ideia de refletir e meditar. Por exemplo, eles eram craques. Sócrates, Platão e Aristóteles, eles foram personas que impunham os seus conhecimentos. É assim que eles faziam? Não, eles conquistavam a sua plateia. Eles tinham discípulos, porque eles faziam uso da reflexão. Eles avaliavam e diziam assim, olha, faz sentido, é lógico, podemos entender. Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento. Ele acrescenta essa palavra que em Deuteronômio não é citada. E é impressionante porque ele está dizendo, assim você cumprirá a primeira parte dos 10 mandamentos. 4 você já resolve, amando Deus acima de todas as coisas. E o segundo? Amarás o teu próximo. Nós temos 6 mandamentos relacionados de maneira direta ao próximo, a nós e ao próximo. E aí, então, Jesus faz o quê? Ele faz um compêndio de todos os 10, dizendo, eu não revoguei os 10, eles estão ali, só que eles estão de maneira embutida, como foi citado muito bem. Essa palavra encaixa bem, está presente nos 10 mandamentos, e eu cito 2 para que você saiba que eles estão acoplados dentro desses 10. Olha que coisa interessante. Jesus declarou isso. Por quê? Porque é claro, o papel da lei é bem clara. Ela deixa para nós a mensagem que esse Deus santo, ele não revogou jamais o padrão de santidade que ele deseja do seu povo. Mas nós somos justificados pela lei? Somos? Não, somos justificados em Cristo. Para cumprir a lei, exatamente. Quando nós não conseguimos e tropeçamos, nós temos o quê? O que João disse? 1 João, um grande advogado, o melhor de todos, de todas as épocas, o Senhor Jesus que morreu por você e ressuscitou e vive está. Não é assim? Caminhando então, vamos lá. Vamos agora observar um detalhe. Qual é o convite de Deus? Fazer da Priscila uma pessoa que vai, não, agora eu tenho que cumprir um ritual. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque senão minha religião não permite. É esse o projeto de Deus para um ser humano do século 21? E nunca foi nem no século 1. Deus sempre desejou, repito, um relacionamento. Vamos pensar os 10 mandamentos de maneira... Agora que você vai ver que a parte que é para com Deus, ele deseja nada menos, nada mais do que qual parte de você?
Qual parte que a gente fala que é o nosso centro das emoções? Se o coração está envolvido na nossa sociedade, no nosso contexto, você está envolvido com aquilo. Você está demonstrando. Vamos pensar aqui num casal? Há amor que não seja exclusivo do marido ou da esposa e seja de fato amor? Opa, não, ela ama ele, mas ama também fulano, ama o ciclano. Ele ama a ama, mas tem outra também. É assim? Não. Nós sabemos muito bem que o convite de Deus foi... Volta lá. Não pedi para passar, não, para aguentar. Aguenta o dedo nervoso aí. Meu amor exclusivo. Deus deseja que você e eu o ame de maneira exclusiva. De maneira que você diga assim, Senhor, que privilégio poder ter te conhecido. Que privilégio o Senhor ter levado o meu coração. O Senhor me arrebatou. Não há maior prazer na minha vida do que te agradar e te servir. Eu estava vindo aqui hoje com a Gisele e ela disse assim, olha, famílias fazem uma atividade no sábado, atividades de família, evento, dá trabalho para fazer, desgasta tempo, e aí quando é domingo de manhã está aqui na escola bíblica dominical. Sabe qual que é a palavra? Essa pessoa ama Deus de todo o seu coração. A igreja, olha, eu vou dar um aviso aqui. Posso avisar, Paulo? O Paulo sempre deixa. O Paulo é bonzinho demais. Essa turma que quer ser recebido como membro, não vai ser recebido como membro se não frequenta a igreja. Como é que é ser recebido como membro? Você não vem na escola bíblica dominical, vai ser da Sal da Terra então, Lá não tem escola dominical. Lá não tem preocupação em pegar a palavra de Deus e aprofundar. Está cheio de igreja, com as portas abertas, você vai lá ser mais um anônimo. Ninguém vai te cobrar, ninguém vai te perguntar, e você não vai crescer também. É por isso que essa vergonha na escola bíblica, me perdoe, vou falar a palavra exata, essa vergonha, nós temos mais de 70 membros hoje, acho que é uns 70. Vem na igreja aí, se pegar aqui os que são ainda não membros, dá uns 20%, não vem. Mas sabe por que não vem? Porque de fato não entendeu que a maior demonstração que nós temos de amor a Deus é cultuá-lo e separar o dia que é dele. O dia não é seu, não é meu. O dia é do Senhor. A relação nossa é porque Deus arrebatou nosso coração e fez dele o nosso amor exclusivo. Mas eu tenho certeza que há outros falsos deuses tomando conta. E isso é um perigo. Na realidade da igreja, não é aqui não, viu? É de maneira geral. Mas vamos falar dos nossos aqui, né? Então esse Deus é exclusivo? Alguém já viu alguém que ama? Eu ia falar carteira, mas hoje já mudou, né, Paulo? Alguém que ama de verdade, se eu ver que o amor é verdadeiro, vai ter a foto de alguém, de outro, no celular? Aí eu casei com ele, mas meu grande amor sempre foi esse aqui, Ainda mostra para a irmã, fala, olha, você me perdi esse aqui, Não quis nada comigo, Miserável, me enrolou. É assim que faz? Não. O que nós fazemos? Opa, até nem que o coração doer, né? Vou apagar isso aqui, porque isso aqui não faz parte da minha história mais. Louvado seja Deus. Diz assim, né? Porque essa relação agora é, eu não farei de outro o meu ídolo. Eu não levantarei altar para outro. Eu não terei imagem de outro. Porque eu agora amo o Deus que me amou primeiro. Irmãos, isso é sério, hein? Esse é um grande desafio para nós. O segundo mandamento é um segundo mandamento assim que vem abalar nossas estruturas.
Há uma relação hoje superficial desse amor a Deus. Nós fazemos de Deus o nosso amor, mas nós carregamos muita coisa, às vezes no celular mesmo. Tem que tomar cuidado. Tomarmos cuidado, porque essa relação Deus pede exclusividade. É um Deus que deseja nada menos, nada mais do que o coração inteiro. E é difícil, né, Poliana, pensar assim, porque nós humanos, a psicologia trabalha com os resultados, as manifestações. Se a pessoa está assim, está assado, Deus consegue penetrar o nosso coração, o nosso ser, e ver de fato se nós estamos aqui, por exemplo, hoje, para adorá-lo e cultuá-lo. Há uma relação de ressonância. Deus conhece, penetra o coração do homem e diz: olha, ele está cada dia mais rompendo com qualquer outro concorrente, porque ele me deseja, ela me deseja. Ah, amado irmão, como isso é fruto de um novo nascimento em Cristo Jesus. A Bíblia diz: se você e eu não amar o Senhor acima dos seus pais, dos seus filhos, dos seus bens, você, na verdade, não o ama. Olha o nível de cobrança que Deus está fazendo. Eu não sou um qualquer. Tudo que você tem, que você vai ter, família, emprego, filhos, vem de mim. Então, o que eu quero é exclusividade. O terceiro, olha lá o terceiro. Percebe que nós estamos falando dos 4 mandamentos com Deus, numa relação maior, de uma vida relacionando-se com o Senhor, de maneira, podemos assim atribuir, a um sentimento de amor, a uma relação de alguém que de fato está empenhado. Olha lá, o terceiro. Esses dias atrás a Gisele fez uma conta lá com a empresa, com ela e com a irmã, e na verdade foi no nome da Gisele. Aí eu só sei que o banco falou assim: o marido assina. Eu falei: mas por que eu tenho que assinar? Por que eu tenho que assinar, Machado? Porque eu sou de papel passado o quê? Casado. O que Deus pede para nós? Se você der um cheque sem fundo, o nome que vai para a lama é meu, não é o seu mais não. Olha! Até você chegar aqui e ser recebido como crente, você era um qualquer. Eleito de Deus, amado do Senhor, amém. Mas a partir do momento que você, inclusive, assume um testemunho de fé, que agora você confessa Jesus Cristo, você leva o nome do Senhor sobre a sua vida. Tudo que nós fazemos. E a pior coisa que tem é justamente envergonhar agora o nome de Deus. Essa semana, uma tragédia aí, né? Eu tenho vamos chegar hoje no 6º mandamento, não chego a tanto, não precisa do 6º não, mas uma boa chibata, não vou ficar apresentando esses pontos não, mas teve um molestador, vou usar essa palavra, qual que era a profissão dele? Você está tudo sabendo, porque saiu no G1, o G1 põe lá, já põe, pastor molestou o netinho, né? O netinha. Um prato cheio para o capeta, não é não? É um prato cheio para o mundo, para a sociedade caída. Opa, é coisa de crente, é vergonha. Traz aqui que nós vamos postar na primeira página. Por quê? Porque ele pode ser um fake, mas se ele utilizar do nome, nós temos que entender que o Senhor está pedindo que o seu nome seja honrado. Honrado. Eu já ouvi aqui no nosso meio, os irmãos aqui, eu não vou falar o nome não, mas vende carro. Então, eu falei assim: pastor, não fiz isso, porque eu falei assim: eu vou ficar com o preju, mas eu não vou deixar resolver esse negócio, porque o negócio vai ficar o meu nome ainda, né? Porque normalmente vendedor de carro é meio complicado, né, Jonathan? Cada 10, vamos botar 5. A relação agora você não é mais sozinho CPF, você agora carrega o nome do Senhor. Nós carregamos o nome do Senhor. Fala, Antônia.
Exato. E interessante, perguntou aonde que é a igreja dele? Mostrou aonde que é a igreja dele? Porque hoje tem um boteco ali no lado, eles não dão conta de vender pinga, quebra. Fecha e abre o que lá daqui a pouco? De quem? Nossa, está certinho. Fundo de quintal. Por quê? Por que eu vou dizer? Eu vou chegar. Nós, presbiterianos, se Deus falar que vai lá para onde era um bar, Paulo, nós vamos. Mas nós vamos para lá com a consciência. Nós vamos levar o nome de Deus lá com a gente. Gente séria. E se o pastor não for sério, presbiteriano, tem um concílio acima dele, que nós chamamos de... Tem o conselho local e o que é das igrejas de fora. Cadê? Quem é o... Presbitério. Salvou, Paulo, a turma. Presbitério, vamos chegar lá. Depois nós vamos ensinar isso. Porque o pastor que não faz qualquer coisa. Se acontecer um escândalo desse, o pastor é levado para o presbitério, é despojado ou afastado, de maneira até se verificar e comprovar o que aconteceu. Agora eu pergunto para você, alguém que abre a igreja e fala assim, não que você foi ordenado. Não, eu recebi uma unção profética e abri aqui essa porta aqui, porque Deus mandou eu abrir, e eu sou a partir de hoje. Eu achei essa semana um adesivo assim, ministério tal, aí é muito comum, né? Ministério tal, do presidente, já bota o nome do... Algumas coisas estranhas acontecem no Brasil. Provavelmente é uma portinhola, não é porque é portinhola, nós também somos uma portinhola, não somos grandes, não. Mas eu estou dizendo a respeito de não ter seriedade no nome que leva. Até alguém já disse, eu concordo. Lá atrás, quando foi fazer a ramificação de ser chamado evangélico, quando você for falar, alguém chama, você também é evangélico, né? Você já fica assim, faz assim, ó. Depende. Sou discípulo de Cristo e sou de uma igreja séria. Qual balaio que você quer me colocar? Porque não é o balaio que a Antônia teve que ouvir? Ó, aqui, Antônia, um pastor, né? Vai associar que é o pastor dela, inclusive, já deve ser da sua turma, não? Aí lá atrás devia ter falado assim, ó, nós não queremos mais ser chamados de evangélicos. Se os presbiterianos... É porque a gente não sabe, né, Rodrigo? Mas se a presbiteriana tivesse falado isso há 25 anos atrás, ia chamar de loucos. Signatários? Agora fugiu o termo. É alguém que deseja romper-se e viver isolado. Não seria isso. Seria dizer assim, nós não aceitamos as práticas evangélicas do contexto brasileiro. Pastor que não tem ninguém acima dele, ele é dono. Se ele não tem identificação com denominação, ele saiu para montar ou plantar uma igreja da sua maneira, da maneira que você simplesmente acordou e Deus falou com você. Coisas estranhas. Então, fecho parênteses aí, porque eu fiquei revoltado na hora que colocou o pastor lá. Mas se a gente for ficar revoltado com isso, a gente fica revoltado toda hora. Eu já falo para o Machado de vez em quando, eu falo assim, ó, última coisa que eu falo é que eu sou pastor. Porque senão a pessoa já cria uma antipatia. Porque cada 10 que elas conhecem, 7 estão aí, o quê? Levando o nome do Senhor na lama. Fala, Roberta. Olha, eu vou falar uma coisa, Roberta, com muita sabedoria de Deus. Eu tenho mais birra dos evangélicos, tá? Só para deixar bem claro. Eu tenho muito mais birra, para não falar a palavra raiva. Qual que é a palavra? Ira santa, Jonathan. Quando a gente vê os escândalos das igrejas evangélicas. Só tem um detalhe, Roberta. Há 20 anos atrás, os kardecistas não utilizavam nas placas e nas abordagens que eles eram evangélicos. Essa é uma estratégia recente do espiritismo no Brasil. O nome atrai. E numa gaiola que cabe tudo quanto é coisa,
os espíritas falaram, temos espaço para dizer que nós somos também evangélicos. Isso hoje, eu acho que alguns irmãos aqui já comentou comigo, olha a divulgação deles, evangélicos. Essa é uma relação deturpada, cada vez mais no Brasil, que se acentua. E vamos tratar assim, eles, sobretudo, nós já sabemos claramente que é uma doutrina maligna, né? Agora, a gente fica com dozinha de colocar o nome da igreja evangélica escandalosa como maligna. A gente fica, mas eles são, né? Será que eles são, não são? Cria uma situação dúbia para a gente. Então, tome cuidado com esse termo, porque, na verdade, hoje é banalizado, né? Vamos caminhar, meus irmãos. Vamos lá. O último. Todos os dias, me ame. Todos os dias. Me ame. Quer ver aqui? Vou pegar uma pergunta boa. Já que você, Michele, disse para mim quinta-feira, pastor, faça de cristão para frente ainda. Eu falei, Michele, deixa eu ver você. Eu achando que estava vivendo o olho do furacão. Você agora, Michele, pega um dia com o Rodrigo e fala assim, hoje não tem jiu-jitsu, eu dou o jiu-jitsu na sua casa, se você falar esse dia. Hoje não tem menino, hoje nós vamos comer um espetinho na esquina. Eu e você. Casal. A minha esposa sempre falou isso. E um dia que eu passo o dia inteiro, ela diz, você não dedica um dia para mim. Aí eu fico pensando, o que ela quer dizer com isso, misericórdia? Eu peguei a fralda, eu levantei daqui, eu fiz daqui. O que ela quer? Exclusividade. Um dia que ela vai saber assim, ele pegou e me levou para comer o espetinho na esquina e estava só eu e ela. E ele ainda declarou, nossa, que é tão bom ser casado com você. Não é assim que elas gostam? É assim. Não precisa esforçar tanto, não. É coisa básica, né, Gildo? Coisa básica. Mas que cumpre um processo natural de quem ama e de quem quer valorizar o relacionamento. A nós que estamos com crianças pequenas, porque você tem que orar por nós, viu? Orem pelos que têm crianças pequenas. Até essa fase também, Michele? Também, então, assim, menino pequeno, ore pelos casais. Privilégio, hein, Gildo? Os marmanjos, tudo formado, né? Pode sair para Florianópolis em viagem, sem data de voltar. Olha que privilégio. Sabe por quê, irmãos? O padrão começa em Deus. Deus não quer que você fique durante a semana meio, eu vivo de um jeito, vivo de outro, domingo eu vou lá. Agora, não, o Senhor te ama. Não, Deus quer que nós o amemos durante toda a semana, mas um dia exclusivo é o Shabá, que na nossa cultura é o domingo. O dia que nós separamos, não é para nós, é para o Senhor. E Deus vê isso sobre as nossas vidas. É uma relação de adoração. Quando você sai da sua casa e diz assim, hoje, chovendo ou não chovendo, é dia do Senhor. Eu faço isso para que eu possa demonstrar que eu o amo. E Ele merece, além de ter ordenado, que eu cumpra dessa maneira. É uma relação orgânica, não é uma relação mecânica. Tem que fazer, mas você diz, que privilégio estar hoje, então, adorando ao Senhor. Essa relação, então, ela é o processo que Deus deseja para nos relacionarmos com Ele. Porque se não houver esses 4 aspectos na vida cristã, não terá condição de passar para a outra fase. Se nós não aprendemos a amar a Deus, como é que nós vamos aprender a amar o nosso próximo? É isso que está sendo dito. E é bem evidente isso, né? Eu tenho visto, cada vez mais, já entrando para o nosso novo slide ali, pode passar, Cade. O 5º mandamento, próximo. Vamos ler juntos? Êxodo 20, 12. Vamos lá. Honra teu pai, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus... É interessante, não é? Foi colocado esse mandamento após Deus fechar
os mandamentos a respeito dele, e o primeiro que ele coloca é honrar mãe e pai. Que é também um mandamento com promessa. Mas olha que interessante. Quando nós observamos isso, nós temos que lembrar por que Deus está, então, trabalhando essa relação agora de autoridade. Agora eu lembrei que eu ia falar. Eu tenho visto, cada vez mais como pastor, e por sinal essa família, esse casal, a esposa estava domingo, eu esqueci o nome, Rodrigo não, André, que tem um bebezinho, né, que estão conosco, que bênção. Essa igreja, ela é uma igreja trabalhada pelo poder de Deus, viu, família André? E tem muita gente que chega aqui com cada situação difícil. Eu posso citar aqui vários, mas eu não vou citar nomes. Mas diz assim, pastor, a minha relação com meu pai sempre foi assim, assim, assim. Minha relação com a minha mãe, na verdade, foi minha mãe ausente. E os reflexos disso são imensos. Mas uma coisa eu tenho notado, cada vez que eu caminho com o povo de Deus, os crentes que são tocados pelo poder de Deus, e que Deus torna-se nessa vida o amor verdadeiro e único, acima de tudo, Deus cura a relação horizontal. Está cheio de crente que o pai não vale um traque, mas que diz assim, eu perdoei meu pai e agora eu tiro até foto com ele. Não é lindo isso, gente? É motivo para um pentecostal de dizer, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? O projeto de Deus é fazer de nós aqueles que foram trabalhados e enxergaram que Deus não precisava de um filho rebelde como nós somos, mas Deus se revelou em amor, fez com que nós pudéssemos observar todos os seus atributos e disse assim, eu lhe amo, eu desejo me relacionar com você, mesmo você sendo incapaz de ser perfeito, mas eu desejo, quero de você essa dedicação. E aí ele agora diz, aprendeu? Aí a turma vai dizer, igreja do Senhor, aprendi, Senhor, eu fui amado pelo Senhor. Se eu fui amado pelo Senhor, eu posso então amar aquele miserável meu pai, chegar nele e falar assim, olha, eu quero que você saiba que eu te amo. Eu quero que você saiba, mãe, porque eu fui alcançado pelo poder de Deus que me amou primeiro. Ó, você vai fazer terapia com alguém que vai dizer assim, nossa, que avanço foi esse na sua vida? Aí você conta, Cristo Jesus que me amou primeiro. Está cheio de gente odiosa aí fora. E dentro também, viu? Com o coração carregado de amargura, de ódio pelos pais. E ainda atribui, tudo o que aconteceu na minha vida foi efeito daquilo lá. Irmão, irmã, isso é conversa que você, que se não tivesse Cristo, faria sentido. Mas daqui para frente, você foi amado pelo Senhor para que você possa amar. E você diga, eu vou manifestar esse amor porque Deus me pede e porque Ele deixou claro como é demonstrar amor de verdade. Porque nós sabemos muito bem que não merecíamos o amor de Deus. E Ele quis se relacionar conosco. Então, honrar o pai e honrar a mãe é o primeiro passo para uma caminhada saudável em todas as áreas da vida. E a punição era pesada. Olha lá. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Quem pode ler, por favor? Perdão, eu citei errado. Deixa eu pegar aqui. Levítico. Pode falar.
Esse é um ponto importante, né? Nós estamos vivendo uma geração, e eu faço parte disso, e eu tenho que tomar cuidado, e você também, viu? Que aqui nessa igreja é todo mundo muito jovem, amém? Não tem nem 100 anos, velho. 102 a gente começa a chamar de idosos. Hoje é uma geração que idolatra a juventude. E isso tem causado nos nossos dias um efeito perigosíssimo, que é desonrar os anciãos. Você pode ver que é reflexo da sociedade. Nunca se agrediu tantos idosos, nunca o estatuto teve que ser, não, estatuto tem que ser polícia, né, chamar para proteger. E nós temos caminhado para uma relação onde pai e mãe pode ser referência quando é novo. Quem disse? Tem um contrato assim, ó, eu sou pai e mãe até os 20, depois não sou mais. Não. E nós temos que observar isso, porque também deixar o amor demonstrado é nós honrarmos os nossos pais, nossas mães, com as diferenças por toda a vida. Por toda a vida. Então, isso é uma observação muito importante. Quem pode ler aí Levítico 19, 17? O 18 também. Então, isso. Esse é o versículo genérico para toda a relação onde o homem, o ser humano, a mulher, vai olhar o próximo e o texto está dizendo, Deus disse, não odiarás. Vamos para Êxodo 21, 17. Olha aqui que diz quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. O que aconteceria com eles? 21, 17. 21:15, Cândida, por favor. Também, tá certo. Nós temos leis no nosso país, certo? Mas saiba de uma coisa, nós vamos ver no próximo mandamento. A pena cabal foi instituída por quem? Por Deus. Ah, pastor, mas tadinho, ele foi assim, vítima da sociedade. Não. Diz aqui que se desonrar o pai de maneira, olha que diz o texto, quem amaldiçoar o seu pai, de maneira que nós sabemos muito bem que o mais concreto é a violência contra os pais. Se for do povo de Deus, será morto. Olha o nível de seriedade que é colocado um pai e uma mãe, né? Colocado por Deus. E tem muita gente que acha assim, pastor, isso não pode ser aplicado, porque aqui no Brasil não pode ser aplicado, porque nós estamos num regime, dentro de um contexto onde é democrático, onde tem a Constituição, não é isso? Mas nós temos que pegar o princípio disso aqui. Porque a realidade, irmãos, nós vivemos num contexto democrático, mas o contexto de servos de Deus não é democrático da maneira que nós temos, principalmente no nosso país. O que eu quero dizer com isso? Deus é um Deus absolutista. Lembra disso, Rodrigo? Deus não é um Deus que fica assim, coitadinho, né? Você fez, você é responsável pelos seus atos. Eu coloquei você, te dei mãe, te dei pai. Quem foi o filho amaldiçoado por Deus porque desonrou os pais e ele fazia por pirraça? Nós estamos falando todo domingo sobre eles. Quem falou aí? Não. Não chegou na cama, não estamos falando da cama. Esaú!
tomou 3. Uma em cada face. Quando ele acabava de sarar de uma, ele ia pegava outra. Para quê? Para matar os pais aos poucos. Deus disse, olha, comigo é sério. Comigo não tem jeitinho. O cara atropelou lá com o carro importado dele, vai ficar aí no Brasil aí solto. Solto. Passou por cima do rapaz trabalhando o Uber lá em São Paulo, né? Com Deus não tem esse negócio. Cuidado, você fala assim, não, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E com Ele não tem sombra de dúvida, Ele é pontuado. Pastor, você é a favor da pena de morte? Não, não vem colocar essas perguntas assim, não. É muito preto no branco. Mas se você me perguntar o que lá humilhante merece, não vou dizer que ele tem que ser tratado com um cafezinho, não. Porque cada pessoa é responsável pelos seus atos. E a palavra de Deus para o povo de Deus, ela é muito clara, porque alguém que faz isso, na verdade, não faz parte do povo de Deus. Você já pensou desonrar? A gente fala isso aqui, né, como se fosse uma história distante. Hoje não tem gente que agride pai e mãe? Não vou nem falar verbalmente, fisicamente, tem ou não tem? Está toda hora aparecendo aí. Porque se perdeu de longe a referência. O povo de Deus não, o povo de Deus é chamado para honrar o pai e a mãe. Deuteronômio 21, 18, eu vou ler para os irmãos. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai, à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então o seu pai e a sua mãe pegarão nele, levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade, este é o nosso filho, olha a palavra, ele não é rebelde porque ele quer dar daninho, não, ele é rebelde porque ele é mau. É isso que o texto está dizendo. Ele não aceita correção. Ele é vergonha para a nossa família. Olha o que o texto está dizendo. Não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e um beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal, o quê? Do meio de ti. Que coisa impressionante. E todo Israel ouvirá e temerá. Pastor, mas esse contexto foi aplicado lá atrás. É verdade. E nós pegamos o quê? O princípio. O princípio. Cadê os jovens aqui solteiros? Débora, estou vendo aí. Flaviane. Quem mais? Tem poucos, né? Eu quero fazer casamento nessa igreja, viu, gente? Pode ser em chácara, não precisa ser aqui, não. Me convida, tá? Mas, vocês estão orando pelo Felipe? Posta lá 1 mês de namoro. Aqui, Poliana, para ele, ó. E foi arrumar, espero que seja hebreia, viu? E não filisteia. Quer conhecer o seu futuro marido? Quer conhecer a sua futura esposa, Felipe? Vamos pegar você para bode aqui. Você que é uma ovelha do Senhor. Vai ver como é que ela conversa com a mãe. Mas não vai no jantar, aquele jantar preparado, que lá vai estar tudo fabricado. Vai num dia comum. Vai ver como é que ela como é que é, Paulo? Surpresa, você vai lá de surpresa. Fala isso para os seus filhos. Ensine ele. Meu filho, ele é uma gracinha, né? Branquinho, pretinho, o que você quiser. Aí você fala assim, você já viu como é que ele trata a mãe dele? Como é que é a relação com a mãe? Irmãos, eu sei que tem pais difíceis, mas esse é o padrão. Esse é o padrão. Nós não podemos abrir mão do padrão. Deus colocou um padrão. E essa relação, ela precisa acontecer, porque ela vai se perpetuando. Para nós caminharmos e encerrarmos,
Vamos adiantar aqui um pouquinho. O Catecismo de Heidelberg, tem aqui uma tela, pode por favor passar. Volta aqui um pouquinho. Sabe por que Deus colocou honra ao teu pai e à tua mãe? Eles são o que dentro de uma família? Você como um ex-militar, não é ex-militar, reformado. Isso. Usa o termo certo, né, pastor? Você como um reformado, você sempre foi reformado, né, Gildo? Eu não podia perder o gancho, né, gente? Quando alguém vê uma farda, o que a pessoa deve reconhecer? Autoridade, hierarquia. Ele não dá bom dia para a mãe e para o pai. Aí eu, como professor do sexto ano, que era, agora estou só com a igreja, amém. Sabia disso? O conselho falou assim, vai ficar aqui agora só para cuidar das ovelhinhas do Senhor. Eu fiquei todo. Depois de 6 anos, louvado seja Deus. Mas lá na escola, os meninos do sexto ano, eles não têm, não todos, mas esse perfil, eles não têm referência de honra dentro de casa. Como é que eu quero que ele honre a minha palavra como professor de pedir? Por favor, fulano, para de conversar. Se ele não honra o pai e a mãe dele, ele nem tem referência muitas vezes. Deus está dizendo, se você quer uma família saudável, você terá uma sociedade saudável. Porque se o pai for honrado, uma mãe for honrada, ele vai honrar a professora. Essa semana, a menina, você viu, né, Marilda? A menina saiu nos tapas com o supervisor. Vocês viram lá? Foi no Renê? Misericórdia. Saiu nos tapas. Fala, Marilda. Quer esvaziar a figura de absoluto, o pai é a autoridade, a mãe é a autoridade. Não, nós vamos criar, não me lembro um formato. Mostra onde que deu certo isso. Porque nunca vai dar certo, porque não cumpre o quinto mandamento. O professor não é honrado porque não é honrado em casa dos pais. Aí o pastor, mas coitadinho, não tem o pai e não tem eu. Nós também. E nossa sociedade? Como é que nós vamos resolver isso? Existe um chamado. Paulo citou aqui, vamos levar o evangelho do Senhor Jesus, sendo por Rocha, Novo Testamento, para que de fato essas pessoas se arrependam, porque é a única saída. Agora, o convite é, quando é honrado o pai, é honrada a autoridade. A autoridade nos nossos dias é uma referência perigosa, irmãos. Vamos falar de nós? Eu sempre falo para José, eu já comecei cedo. Lá em casa a gente colocou uma lei. E a Olívia agora vai começar a enfrentar isso. Eu não levo uma reclamação para o meu carro. Então o CAD, cuidado do CAD, a casca larga hoje. Travou tudo o sistema aí. O CAD chegou 9h40. Foi ligar o computador explodiu. E aí eu chego no carro.
uma vontade de não pisar nessa igreja mais, porque eu não aguento mais o fulano, que ele já sabe todos os predicados que você levou dele, toda a infância desse garoto. O pastor contou que ele tinha um menino, e criou o menino e tal, quando chegou com uns 10, 12 anos, aquela fase de pré-adolescente, foi dormir na casa de um outro pastor. E ele estava ansioso à tarde, e falou assim: nossa, pai, como é que faz? Eu vou na casa do pastor hoje. Como assim, menino? Eu falei assim: não, vou dormir na casa do pastor. Eu falei: mas você dorme na casa do pastor a vida toda? Ele também era pastor. Eu falei: não, mas é diferente, né? Eu falei: e assim, como é que vai ser? Eles são muito gente boa, preocupado com a relação. Eu acho interessante. Se nós tivermos na nossa boca a crítica, principalmente, vamos falar de nós aqui, ó, pastor, presbítero, diácono, líder do louvor, grupo do louvor, a sua criança e o seu filho, quando tiver 15, você fala: misericórdia desse lugar, ué. Só tem problema lá, ué. Eu quero andar longe lá. Agora, se o local que nós seriamos é um local onde nós vamos lá para congregar, caminhar, que alegria nós estamos nos relacionando como família de Deus, o seu filho vai dizer assim: lá é um local de abraço, de aceitação, de acolhimento, de correção também, mas um local de acolhimento. Essa é uma relação que, para nós somos igreja jovem, irmãos. Vai completar, fazer aniversário em maio, viu? Vocês estão convidados, tá? Está cheio de pastor que perdeu os filhos, porque dentro do carro e dentro de casa é só falando mal da igreja. A relação que nós temos com as autoridades, até mesmo com os aquilo que a gente fala assim, ó, eu estava falando ontem, né, Machado? Eu estava comentando. Hoje, falar de política no Brasil é a raça mais difícil, né? Ganha do pastor. Esse é o ganho do pastor. Política. Política é difícil. Mas se nós queremos que os nossos filhos tenham referencial, nós devemos evitar de falar das autoridades, seja elas quem for, perto dos nossos filhos. Ter discernimento, porque senão nós vamos formá-lo de maneira que vai dizer: não, mas isso aí é tudo desse jeito, é tudo assim, vagabundo, né? E é interessante, porque essa relação é direta com a formação que nós damos. Meus irmãos, eu não vou adentrar, vou deixar para domingo que vem o nosso 5º mandamento, mas aqui eu quero ler a próxima tela aqui, ó, o 6º, né, na verdade. Pode, por favor, mais uma, Cade. Olha o que diz o nosso, esse aqui a gente quase não cita ele, mas é o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg foi escrito em 1530, século XVI. O que Deus exige no 5º mandamento? Devo prestar toda a honra, amor e fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me a boa instrução e disciplina com a devida obediência. E também ter paciência com os seus. Vocês têm também defeitos? Porque Deus nos quer governar pelas mãos. Quem teve uma mãe crente aí, levanta a mão. Privilégio. E quando a gente é adolescente, não tem figura que a gente tem mais birra e amor. Por quê? Porque nos ama e corrige. Isso forma homem. Isso forma mulher. E olha só o que esse texto está dizendo, que o nosso dever é honrar o pai e a mãe. E, amados, todos que honram o pai e a mãe, a palavra de Deus aponta como promessa, porque de fato é cuidado de Deus. O pastor Paulo Júnior lançou um livro esses dias, eu achei interessante, falando a respeito de escolhas para o casamento. E ele diz: honre o que sua mãe e o seu pai fala sobre a sua escolha para namorar. Se ele disser assim:
meu filho, dá uma segurada. Espera um pouco, porque talvez não seja tudo isso. Sábio aquele que acolhe essa instrução, porque Deus colocou como referencial. Quantas vezes fomos rebeldes? Ah, sim, pastor, eu já fui rebelde. Mas que bom que o Senhor agora trouxe no seu coração esse discernimento para que você ensine e também honre. Você tem o pai com vida? É privilégio. Tem a mãe com vida? É privilégio. Você ainda pode dizer, pai, mamãe, com tudo que nós vivemos, eu quero te honrar, quero te amar, quero que você saiba disso. E eu quero terminar dizendo, meus irmãos, a palavra de Deus, então, nos aponta uma relação direta. Eu vou citar aqui o que Deus exige do 5º mandamento pela Westminster, Catecismo. Devo prestar toda a honra, amor e fidelidade ao meu pai e minha mãe e todos aos meus superiores. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Tá. Submeter-me à sua boa instrução e disciplina, com evidência de obediência. Também ter paciência com os seus defeitos. Eu quero citar então isso dizendo, irmãos, louvado seja Deus, porque hoje nós temos a palavra de Deus como referencial na nossa vida. A família está sob ataque. A sociedade e a psicologia declarou já, o problema que você não foi assim é porque o seu pai, a sua mãe, e aí, pronto, tá tudo desgraçado já. Aí você faz uma vírgula, mas Jesus Cristo me amou, e por isso eu posso perdoar meu pai e minha mãe, e por isso eu posso agora caminhar para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé?